Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu fiz um seminário e nessa igreja de onde tem esse seminário, que é na República Dominicana, a pastora de lá, todo ano, ela busca em Deus a direção para a igreja. E aí, nessa direção, eles trabalham durante o ano e eles vivem, né, durante o ano. E ela trouxe o ano passado, que seria o ano de crescimento sob pressão. Então, eles iriam crescer. A pressão poderia ser grande, mas eles iriam crescer. E aí, esse ano é o ano da recompensa. Então, quando ela falou o ano da recompensa, todo mundo vibrou, né? O ano da recompensa. E aí, o que é recompensa? Recompensa é retribuição ou pagamento justo a alguém por suas ações. E quando nós vamos parar para pensar sobre recompensa, para vermos sobre a recompensa, e ela é sobre as atitudes, nós precisamos pensar quais têm sido nossas atitudes. Quais têm sido os nossos comportamentos, quais têm sido a nossa postura, para que nós venhamos esperar grandes recompensas se nós não estivermos tendo grandes atitudes. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 24 e 25, ele vai nos dizer o seguinte: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá também em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Deus não é um Deus que seleciona A ou B. Deus, ele tem uma só palavra, uma só direção, um só mandamento, uma só determinação. E Deus, ele quer o quê? Que nós nos ajustemos à palavra dele, ao plano dele. E ele espera que nós venhamos nos despojar das coisas para alinhar. Mas se levarmos uma vida onde nós não estamos preocupados com a palavra de Deus, mas estamos querendo coisas, a nossa recompensa serão as coisas. E depois nós não teremos o mais de Deus. Eu não estou dizendo que nós não vamos trabalhar, comprar, vender. Não estou dizendo isso. Isso faz parte da nossa vida. Mas uma coisa são as coisas fazerem parte da nossa vida. Outra coisa é a nossa vida viver em função dessas partes. Nós não podemos viver em função dessas coisas. Nós precisamos viver em função de um único propósito, que é Cristo. E essas coisas, elas se agregam a nós. Então, nossa prioridade é o Senhor sempre. E as outras coisas, elas são acrescentadas. Onde é que está escrito isso? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós entendemos isso, nós vivemos muito mais e muito melhor tudo que Deus tem para nós. Nós vemos que o Senhor tinha discípulos. E os discípulos andavam com ele. E esses discípulos caminharam com ele durante a sua morte. E depois que Jesus ressuscitou, durante 40 dias, Jesus ainda ficou na terra. E esses 40 dias, esses discípulos ainda usufruíram da presença de Jesus. E nós temos ali um discípulo que era Judas. E esse discípulo Judas, ele fez a escolha contrária. Ele estava ali junto com Jesus, mas ele não deixou Jesus entrar na vida dele. As coisas que dominavam ele. O resto é que agregava a vida dele, não era um centro em Cristo. E aí ele se permite, pela avareza, ele se permite, pela ganância, ir atrás de vender Jesus por 30 moedas. E quando ele vende Jesus por aquelas moedas, ele vai simplesmente se condenar ao inferno. O Senhor fala o quê? Que nenhum ele perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. Quem era que era o filho da perdição? Aquele Judas que entregou sua vida. Não foi Jesus que colocou ele naquela condição. Se você ler direitinho na palavra, tem um lugar que diz que ele, Judas, ele foi até onde estavam os sacerdotes, onde estavam os fariseus, os saduceus, onde estavam as pessoas que queriam matar Jesus. Nem foram eles que vieram até Judas. Judas que foi até onde eles estavam. Por quê? Porque ele não tinha uma vida centrada e ele tinha a vida perdida. E aí veio o quê? Vieram as recompensas. Os discípulos estão com Cristo. Judas está no inferno. Essa é a recompensa. E na nossa vida aqui, natural, é a mesma coisa. Nós fazemos coisas certas, nós temos recompensas. Fazemos as erradas, também temos recompensa. Só que às vezes as recompensas são positivas, outras são negativas. Viu o que eu disse? Recompensa é a retribuição ou pagamento justo a alguém por suas ações. Então, se alguém faz o que é mal, o pagamento vai ser justo.
vai ser na mesma maldade, na mesma ruindade, na mesma perversidade, na mesma, né? Ele sai totalmente do propósito. E se a pessoa ela é boa, ela então vai receber como recompensas boas. Ela vai receber o que é bom. E às vezes fala assim, mas fulano é tão bom e as coisas para ali não estão certo. O Senhor está olhando a vida dela. O Senhor está cuidando da vida dela. A gente precisa parar de olhar a vida do outro e olhar mais as nossas vidas. E alinhar a nossa vida ao plano e propósito de Deus. Se atente para qual recompensa você quer ter na sua vida. O que você espera que Deus te devolva? São boas coisas ou más coisas? E assim você dirige a sua vida para perto ou para longe dele. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E como diz o livro de Deuteronômio, ainda te dou uma dica. Caminhe pelo Senhor para que você receba a recompensa melhor de tudo que Ele tem para te dar, que são as bênçãos dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.